vamos ter agora uma palestra para a qual eu chamo muita atenção. Recentemente tem havido demonstrações em todos os lugares do mundo de intolerância religiosa, o que parece não, é um retrocesso, né? A períodos meio obscuros da nossa história. E antes de comentar essa palestra importantíssima que vamos ter, mas importantíssima mesmo, eu acho muito oportuna para encerrar a edição do evento, porque a intolerância religiosa não é um assunto desprezível hoje. Antes disso, deixa eu lembrar, ainda uma última vez nesta edição, dos nossos patrocinadores, que são a Associação Atlética Banco do Brasil, o Colégio Alfredo Dantas, o Colégio Motiva, o Convention Bureau da Paraíba, Sociedade Teosófica, a União Planetária, a Unimed e a Universidade Cidade da Paz, também conhecida como Unipaz. Queria registrar também a presença honrosa do deputado federal Luiz Couto, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, e convocar o nosso palestrante, cujo tema será esta cartilha: oportuna, uma presença luminosa dentro dessa situação bastante obscurantista, que está assolando a nossa cultura, não só ocidental como oriental. Estamos vivendo, espero que não, mas parece até um ressurgimento das antigas perseguições religiosas. Essa cartilha se chama Diversidade Religiosa e Direitos Humanos. Nada mais oportuno, nada mais belo. E vamos chamar um dos responsáveis, um dos pais da ideia, que nós recebemos aqui neste evento com muito carinho, com muita admiração e principalmente com muita honra. O doutor Perli Cipriano. Doutor Cipriano é subsecretário de Desenvolvimento Humano, de Recursos Humanos, perdão. Oh, meu Deus, mico aqui é comigo. Ele é o subsecretário de Direitos Humanos da Presidência da República. Estou bastante emocionado de possamos contar com a presença dele aqui hoje, e ele tem coisas muito esclarecedoras para nos dizer. Seja muito bem-vindo, doutor Cipriano. Se quiser falar daqui ou se quiser falar sentado. Desculpe, seja muito bem-vindo. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para vir aqui conversar um pouco. E quero dizer a vocês que venham aqui, não é porque não goste de carnaval, nem porque Brasília não tem carnaval, porque esse é um dos encontros mais importantes que já aconteceu no Brasil, e é o 15º. Eu quero sair daqui com compromisso, de onde puder, falar que bom se cada estado pudesse realizar o que vocês estão realizando. Não tem que ficar contrapondo esse trabalho fantástico que vocês estão realizando com o carnaval. É dizer o seguinte: nós escolhemos uma forma de participação durante esse tempo, que é uma forma de construir uma sociedade inclusiva, sem preconceito, sem discriminação, onde as pessoas expõem as suas ideias. Então, nesse sentido, realizar o 15º encontro é algo muito importante. Então, nesse sentido, eu vim aqui, fui seduzido. Elianildo foi uma das pessoas que me fez o convite. Eu já tinha sonho de vir aqui e encontrei essa oportunidade. Então, quero dizer que estou muito contente. Eu li todo o material que tem aqui, fiquei impressionado. Isso aqui é um fórum social
da alma, né? Da cultura, do debate, da discussão. E assisti também hoje, durante um período aqui, quando falar de internet, de astronomia, vi debate, assim, as coisas parecia que pegar fogo. Isso é bom sinal, que as pessoas estão vivas, estão buscando saídas. A gente então tem que aprender a conviver com o diferente. Essa é a nossa tarefa. Nós todos somos diferentes. A gente sempre acha que o outro é diferente. Diferentes somos nós, né? E esse tema que nós vamos tratar, e eu até quero de antemão registrar aqui, Luiz Couto é o deputado federal aqui da Paraíba, que é um orgulho no Brasil na luta dos direitos humanos, tá? Acompanho a sua luta, sua dedicação e a sua trajetória. Nós queríamos, o tema foi dito, é uma cartilha pequena, essa cartilha levou mais de um ano e meio para ser elaborada. Primeiro, uma cartilha de direitos humanos e a diversidade religiosa. Primeiro, o Brasil é signatário de todos os tratados e convenções internacionais, todos, de direitos humanos. E nós somos um país que desrespeitamos direitos humanos muito. Direito das mulheres, dos negros, dos índios, das pessoas com deficiência, de homossexuais, de idosos, de criança, enfim. Direito a comer, beber, vestir, tudo são direitos humanos. Então, há uma gama de desrespeito, embora nós tenhamos uma legislação das mais avançadas. Nós temos já hoje um ministério, na Secretaria Especial de um ministério, nós somos o terceiro país do mundo a criar um plano nacional de direitos humanos. Nós temos estatuto, enfim, nós temos uma legislação muito avançada. E resolvemos enfrentar esse desafio. O desafio surgiu inicialmente, nós chegamos em Brasília, acho que o primeiro ou segundo mês estava em Brasília, recebemos acho que 8 mães de santo. Tinha gente do Sergipe, de Minas, do Rio Grande do Sul, eu acho que é de Alagoas também. E lá estavam reclamando, eles vieram, nós viemos aqui porque nós estamos sendo discriminadas, perseguidas e já apedrejaram nossos terreiros. E uma delas estava mais exaltada, falou, nós vamos daqui para frente fazer o mesmo. Eu disse, bom, mas aí nós vamos ter uma guerra santa. Se todos os terreiros reagirem, começar a apedrejar determinada igreja que eventualmente fez preconceito e estimulou alguém a apedrejar, vai ser o fim. Seria melhor se a gente, com amor, tentasse convencer se for um padre ou um pastor, se for de qualquer outra religião, vamos tentar convencê-lo que não é assim que ele vai conseguir mais fiéis para a sua religião. Mas quase na mesma semana, ou uma semana depois, nós deparamos com outro fato. Um grupo de uma religião que eles não servem o exército para no manejo de arma, faz parte da sua visão do mundo, da sua compreensão. E eles diziam o seguinte, nós temos cerca de 50 mil pessoas que precisam de anistia, porque eles não foram, quando foram convocados, não serviram, portanto não recebem documento e precisavam ser anistiados. Ele falou, e os nossos jovens vão continuar não indo para o exército. Lá estava ele com um problema. Aí nós conversamos com ele, fomos conversar com o ministro da Defesa, e até que o ministro da Defesa encontrou uma saída. Eles podem servir o exército, necessariamente não tem que manejar arma, tem serviço alternativo, pode ser. Então foi encontrada uma saída, mas me impressionou um pouco, e essa pessoa foi lá para agradecer o empenho e a solução que nós tínhamos. E o agradecimento dele, ele falou, aí nós falamos, nós estamos pensando, está havendo muita discriminação, nós estamos querendo fazer uma cartilha, começamos a conversar. E aí falei, olha, a nossa ideia é chamar todas as igrejas, falei, católicos, evangélicos nas diversas denominações, budista, do pessoal do Santo Daime, indígena, encantaria cigana, e fui falando, e aí eu falei, muçulmanos. Ele disse, não, mas os muçulmanos são meio violentos, não são? Eu disse, mas de onde você tirou isso? Ele tinha tirado, essa pessoa que estava sofrendo uma discriminação já tinha um preconceito contra o muçulmano. Eu disse, mas de onde você tirou isso? Você lembra? Eu falei, lembra na Espanha? A Espanha teve um período imenso onde os árabes dominavam a Espanha, acho que 600 anos, né? E não tinha, lá tinha judeu, tinha cristão, lá tinha tudo, muçulmano, tinha todo mundo junto. E depois que saíram os muçulmanos, saíram os árabes, é que houve mais perseguição. Então, veja bem, mesmo aquele que sofre o preconceito, ele acredita que ele não é preconceituoso. Então, precisamos trabalhar nesse sentido. E o Brasil pode ser, se a gente se fizer um empenho, e eu acho que isso que vocês fazem é um exemplo, podemos tornar uma referência no mundo. Nós queremos que o árabe e o palestino possam ter
Isso faz parte de viver junto. E possa ter suas religiões diferentes e conviver juntos. Mas nós queremos que a matriz africana, o afro-brasileiro, como queiram chamar, tenha também o seu direito de se expressar. Então, primeiro a gente reconhecer o outro. Então, como nós somos signatários da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós começamos trabalhando com a lógica de que, na Declaração Universal de Direitos Humanos, diz que nenhuma pessoa pode sofrer discriminação pela sua religião. Mas na nossa Constituição também isso está contido. E no Plano Nacional de Direitos Humanos. E nós também já vimos, ninguém nasce odiando uma outra pessoa pela cor da sua pele, né? Pela sua origem social, pela sua raça, pela sua etnia, nem pela sua religião. Ele aprende a odiar o outro, por isso tudo, aprende. Se ele aprende, ele pode aprender a ser diferente. Pode ser solidário, conviver, manter a sua identidade religiosa e respeitar do outro. E coisas simples que a gente queria trabalhar, e que eu acho que por isso deu resultado. A gente, quando procura coisa muito sofisticada, a gente costuma não achar solução. De que maneira a gente gostaria de ser? Direitos humanos, eu resumo os direitos humanos muito nisso. Como é que eu gostaria de ser tratado se eu fosse o outro ou a outra? Né? Se eu tivesse um filho que tivesse síndrome de Down, como é que eu queria que meu filho fosse tratado? Não é achar engraçado, as pessoas acham, tem pessoas preconceituosas, só que ele poderia ser o filho dele. Como é que ele deve tratar uma pessoa que anda na cadeira de roda? Ele, pode ser o filho dele, a esposa dele, né? Pode ser o irmão, o pai. Então nós temos que sempre trabalhar assim, como é que eu gostaria de ser tratado se eu fosse o outro? E aí vale para as religiões que são maioria ou minorias. O cristão no Brasil tem que tratar o pessoal do Santo Daime, Encantaria Cigana, dos índios, muçulmano, budista, shintoísta, enfim, tem que tratar da maneira que gostaria de ser tratado num país onde os cristãos são minorias. Então são coisas aparentemente simples, mas esse é um trabalho que não é muito simples. E nós estamos vendo no mundo hoje os conflitos. Eu hoje vi numa reportagem, até me assustei um pouco, uma pessoa querendo trazer para o evento, eu até assustei um pouco, eu confesso a vocês, querendo trazer para o evento as charges apresentadas na Europa. Quem fez a charge achava que não estava fazendo nada errado. Mas não basta eu achar que não estou fazendo nada errado, eu preciso saber como é que o outro se sentiria. O outro tem uma outra religião, tem outra visão do mundo, é preciso compreender o outro, e não apenas o que eu acho, né? Porque uma pessoa pode ser ateu e achar que o outro não pode crer em Deus. Ele pode ser e tem que ser respeitado, mas ele não pode atropelar o outro pela sua religiosidade, nem tampouco o religioso atropelar o outro, né? Por que não ser religioso? Então nós começamos essa discussão de realizar esse trabalho e chamamos um número muito grande de igrejas, praticamente todas que tem aqui, budista, shintoísta, muçulmanos, enfim, 100 e tantas igrejas para elaborar essa cartilha. Essa cartilha foi elaborada, fizemos o lançamento dela em Brasília, tivemos na época, foi 10 de dezembro do ano 2003, cerca de 60 igrejas estiveram presentes lá no dia do lançamento. De lá para cá, muita coisa avançou. De lá para cá, ela já está em espanhol, já está em inglês, já foi lançada, vai ser lançada agora na Argentina, no encontro da alta cúpula de direitos humanos, vai ser lançada lá no Mercosul, vai envolver todos esses países. A URI, que está o Elianildo aqui, que foi uma das pessoas que ajudou na elaboração dessa cartilha, está trabalhando para ver se ela vai para os outros países da América Latina, já está em inglês, e alguns lugares estão imprimindo essa cartilha. O Rio de Janeiro está sendo impressa e vai ser distribuída nas escolas. É bom, porque o Brasil fala do direito, do ensino religioso nas escolas, mas nós temos que sempre perguntar qual o ensino. Se o governador ou a governadora for católico, será padres e freiras que vão dar as aulas? E se for muçulmano, serão? E se for de matriz africana? E se? Nós temos que dizer o seguinte: qualquer um desses poderia e deveria dar essas aulas, desde que compreendesse a existência das outras religiões. Então não é confessional, é um ensinamento sobre não apenas a história das religiões, mas que elas existem, estão presentes na vida do ser humano, em todos os povos, em todos os continentes. A religião é algo presente, faz parte da sua própria Constituição. Então, nesse sentido é que essa discussão precisa avançar.
Nós vimos o que está ocorrendo hoje na Europa e na Ásia, inclusive. A gente precisa prevenir, nós temos que construir esse futuro, construir um mundo de paz, de convivência, de solidariedade, de entendimento. A charge resultou em problemas gravíssimos na Europa, e inclusive na África. Na Nigéria, vocês devem ter acompanhado no noticiário, houve confrontos, e cristãos mataram muçulmanos, e botaram um pneu e atearam fogo em cima. Então a gente fala, será que isso pode acontecer em nosso país? Se nós não trabalharmos com a visão de uma cultura da paz, da convivência e da solidariedade, pode sim acontecer. Pode sim. Pode. O Estado não tem religião, mas ele tem por obrigação respeitar as diferentes religiões. Respeitar o que está na lei, está na Constituição e no Programa Nacional de Direitos Humanos. Então essa cartilha tem esse objetivo, de estabelecer esse diálogo, ampliar esse debate, e vamos daqui, nos próximos meses, elaborar um vídeo, que seria mais ou menos o mesmo conteúdo da cartilha, falando das diferentes religiões, da necessidade da convivência em comum, porque o vídeo nos facilitaria, porque nós temos que chegar onde tem muita dificuldade, e as igrejas têm uma característica, dizem que a coruja é o símbolo da sabedoria, porque ela vê na escuridão. Mas a igreja, além da escuridão, ela vê no coração das pessoas. Uma igreja pode chegar lá, sensibiliza uma outra pessoa com mais facilidade que um discurso político, ideológico, filosófico. A religião tem um outro poder, que é mais, se ele tiver entranhado dessa visão de direitos humanos, nós podemos criar, de fato, uma cultura diferente nesse país. E esse é o desafio. E o vídeo tem esse objetivo também. Então nós precisamos também que, além do que está escrito, do que pode ser lido, que as pessoas possam ouvir. Porque a gente às vezes parte do princípio que todo mundo sabe ler e escrever. Aqui eu vi um debate interessante, quem tem internet, quem não tem internet. Não tem, alguns não têm, mas eu não vou condenar a internet, é importante que tenha, né? Eu não vou fechar uma biblioteca, porque se a população, muitos são analfabetos, eu preciso alfabetizar essas pessoas e abrir mais bibliotecas. Então o vídeo também seria esse outro instrumento que pudesse servir para a discussão e para o diálogo e o debate. É preciso, então, que a gente comece a trabalhar nas escolas, nos sindicatos, que o sindicato precisa discutir essa questão, mesmo dentro das igrejas. Com frequência, algumas igrejas, e vocês estão observando que a legislação, inclusive, começa a punir alguns que estão esquecendo do direito da outra religião. Alguns programas de televisão, às vezes de rádios, têm sido extremamente agressivos contra a religião de outros. E o Ministério Público já tem entrado com algumas ações. E as outras igrejas vão entrar com ações. E aquela televisão, aquele rádio, vai ter que apresentar de manhã, de tarde, de noite, durante meses, a exposição e a afirmação da outra religião. Era mais fácil que não fizesse isso, mas tratasse o outro com dignidade. Então, é trabalhar dentro da lei. O que nós precisamos? O Estado não tem religião, ele tem que apenas preservar esse direito. Mas além do Estado, o Ministério Público está nesse meio. As defensorias públicas vão entrar nessas áreas, os sindicatos também, e as igrejas vão começar a entrar. As religiões de matriz africana, elas estão se mobilizando muito a nível nacional, e em expansão. É bom que se diga em expansão. Aqui tem algum gaúcho? Não. Tem não, né? Atualmente, o crescimento, a informação que chega até nós, o crescimento das religiões afro-brasileiras ou de matriz africana tem sido imensa no Rio Grande do Sul, mas já chegou no Uruguai. No Uruguai, eu vi uma notícia, não faz muito tempo, a notícia era o seguinte, que uma igreja estava fazendo propaganda intensa contra a outra, agressiva contra a outra. Eu pensei logo, deve ser coisa no Brasil. Não era no Uruguai. As duas igrejas, uma tinha nascido no Brasil, estava lá no Uruguai, destilando preconceito contra outra religião. Então nós temos que verificar que, além do que nós realizamos aqui, nós podemos servir de exemplo em outros países, exemplo positivo ou negativo. Então a ideia da cartilha é essa, e eu vi na temática aqui, possivelmente ela já foi discutida em alguns lugares. Então não se trata de converter ninguém a tal ou qual religião, não é essa a questão, é o que a lei permite.
a Declaração Universal, a Constituição e o Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, basicamente, é esse o objetivo dessa cartilha, que nós trouxemos pouco, trouxemos acho que umas 100, mas ela se encontra na nossa página da internet, as pessoas lá têm espanhol, têm inglês. Nós vamos reproduzir uma quantidade maior e vamos fazer uma discussão com o MEC, porque o MEC precisa também, o MEC eu digo, que seria nas secretarias de educação estadual e municipal, de como essa questão será tratada nas escolas, questão da diversidade religiosa, do respeito ao que a lei determina. Então é um outro dado que nós estamos trabalhando, mas nós precisamos discutir também com o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura também tem a ver, o Ministério da Cultura está trabalhando nesse sentido. Então, é integrar as ações do governo a nível federal, com os governos dos estados, com as prefeituras e com as entidades, fundamentalmente discutir com as igrejas. Eu acho que todos nós, em todas as igrejas, sempre tem aqueles mais intransigentes, mais, que eu diria, mais sectários, mas nós precisamos dizer, tem uma lei, se não houver o convencimento apenas da palavra para explicar, para convencer o outro de que não é justo o que ele está fazendo, lamentavelmente terá que dizer, olha, tem uma Constituição Federal, está aqui, meu direito está lá, está o Programa de Direitos Humanos, está a Declaração Universal e tem a Justiça que nós vamos entrar. Então, é melhor que não haja isso. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido e queremos fazer um apelo, que a gente possa desenvolver esse trabalho com os outros, entender as diferenças que existem, as dificuldades. E os preconceitos, eles não são preconceitos dos outros, são nossos. O ser humano, ele, independente da sua vontade, ele carrega preconceito. Por isso nós temos que fazer uma mudança fora de nós e em nós mesmos. Então, esse é o objetivo da nossa cartilha e do vídeo que vamos realizar. Então, eu praticamente queria só agradecer a vocês. O ministro Paulo Vanucchi pediu que a gente tivesse uma atenção especial e colocando a secretaria à disposição para ajudar, para discutir e refletir. Mas, fundamentalmente, que a gente possa sair daqui, cada um de nós, retornar para nossas casas, nossas igrejas, nosso sindicato, nossa sociedade, para onde quer que nós estejamos, vamos ver se a gente ajuda a retirar um pouco dos preconceitos que existem dentro de nós. E a gente, sem querer, carrega o preconceito. Às vezes carrega religioso, às vezes carrega o machismo, né? Às vezes, aqui eu vejo predominantemente mulheres, mas o machismo no Brasil é uma coisa forte ainda, arraigado, precisa combater. Às vezes o racismo é forte, né? Aqui tem cigano, comunidade cigana grande, é bem provável que tem gente que tem preconceito contra cigano. Então precisa ser. Que história é essa? Por que quem tem preconceito contra cigano? Porque ele é pobre? Porque ele está andando de um lugar para o outro? Ele tem uma cultura a ser preservada. Então, ele fala a língua dele, que a gente às vezes só fala nossa, só o português. Ele fala o português, fala outra língua, ele tem uma cultura até avançada. Então, nós temos que começar a entender, olhar em volta de nós e verificar o que é que eu tenho de preconceito que eu posso diminuir ou erradicar. O ideal é que faça erradicação. E a cartilha tem esse objetivo. Eu acho que é possível trabalhar com um conjunto de igrejas no Brasil. Tem avançado muito em todos os lugares, nós temos encontrado pessoas dispostas, discutindo e levando a discussão dentro da sua própria igreja. Então, a cartilha tem esse objetivo, também nós vamos agora fazer o vídeo, que vai ser um outro instrumento, e o outro é essa discussão que a gente quer realizar nas escolas e nas instituições. E, na medida do possível, promover em eventos como esse, levar essa discussão. E mais do que isso, eu quero já encerrar, dizendo o seguinte, o ideal é que um encontro como esse pudesse acontecer em todos os estados brasileiros para que a gente possa ir, aos poucos, erradicando os preconceitos que existem em nós e criar, de fato, um país inclusivo, onde a gente possa viver independente, sem levar em consideração e sem ter preconceito contra ninguém, pela sua raça, pela sua cor, pela sua religião, sua filosofia, sua condição social, que a gente possa viver como irmãos, que esse é um dos objetivos que tem as religiões. Então eu quero, nesse sentido, agradecer a vocês essa oportunidade de ter vindo aqui conversar. Dizer, a caminhada é longa, mas todos nós já caminhamos muito, e todos nós podemos continuar a caminhar. E caminhar significa chamar as outras pessoas para esse grande processo de inclusão social. O Brasil pode e deve se tornar uma referência no mundo no sentido da convivência das diferentes religiões, e isso significa consolidar a democracia, é ver a religião como parte integrante desse povo, e isso ajuda a consolidar a democracia, que nós temos visto em alguns países que isso tem sido extremamente difícil, conflitos, e há interesse às vezes de jogar uma religião contra a outra. É só verificar no mundo árabe, daí um pouco está havendo quase um conflito entre muçulmanos. Veja bem, nós precisamos trabalhar nesse sentido, evitar que isso ocorra e se propague. Viver como irmãos é mais importante do que viver carregado de preconceito. Muito obrigado e parabéns para esse evento que vocês realizam.